Capítulo 26. Gato mutante de 3 olhos. Envoltório demoníaco devia realmente ser chamada de pele a pele, pois todos os movimentos eram direcionados a uma coisa, que era se aderir no oponente. Envolver-se, bloquear e se enrolar, todos os tipos de movimentos que permitiam com que o corpo agisse como uma cobra para imobilizar firmemente os membros do oponente, de modo que não tenha chance de contra-atacar. Se o oponente fosse uma mulher, com a prática do envoltório demoníaco, a pessoa seria capaz de senti-la. Se fosse uma mulher normal, ela se sentiria sobrecarregada em apenas alguns movimentos. Se eu fosse usar envoltório demoníaco para lutar contra Kinshua, ela me consideraria ainda mais um pervertido. Ansem se arrependeu repentinamente de escolher essa arte marcial para aprender. No entanto, a taxa de matrícula não era reembolsável. Bem, vou apenas aprender primeiro. Ansem se acalmou e começou a observar e memorizar minuciosamente o envoltório demoníaco. Com um olhar mais atento, Ansem descobriu que a arte marcial não era tão desagradável quanto parecia. Havia, de fato, muitas habilidades avançadas, especialmente na luta livre e combate corpo a corpo. Várias eram muito práticas e podia salvar uma vida nos momentos críticos. Na verdade, ela tem requisitos elevados por causa da aptidão física, especialmente para a flexibilidade. Até mesmo aqueles, que se maximizaram com pontos de gene mutante, teriam dificuldade para atender aos requisitos. O porquê de Ansem conseguir passar, além de seus pontos de gene sagrado, foi por causa do treinamento da pele de Jade, que aumentou consideravelmente a sua flexibilidade. O método de ensino do demônio antigo era direto. Podia-se aprender os movimentos do seu holograma pré-gravado, em seguida, ele o corrigiria nas partes que cometia erro e lembraria para ser mais cuidadoso. Podia ser alcançado via Conan, e suas respostas eram muito detalhadas. Embora cobrasse muito, era muito empenhado em ensinar. Com um corpo forte, Ansem pôde começar a praticar o envoltório demoníaco em meio mês. Mas só começar não foi o suficiente. As artes marciais, que exigem combate corpo a corpo, eram as mais perigosas. Se não fosse um mestre, podia ser facilmente morto na batalha real. Ansem nunca caçaria criaturas ou lutaria contra os outros no santuário de Deus usando o envoltório demoníaco sem dominá-lo. Kinshua, se me deixar em paz, vou deixar isso de lado. Mas se insistir em pegar no meu pé, vou ter que usar a prática do envoltório demoníaco contra você. Ansem pensou. Quando chegou à estação de teletransporte, Ansem ainda não queria ver Kinshua. Ao olhar de vez em quando, ele não a viu até entrar no santuário de Deus. No seu quarto no abrigo blindado de aço, a besta primitiva de dentes de cobre já tinha se tornado uma criatura mutante. Ansem decidiu deixar que continuasse evoluindo para uma criatura de linhagem sagrada. No portão do abrigo, a gangue do Filho do Céu já tinha desaparecido. Faz meio mês desde que Ansem saiu do santuário de Deus, de modo que Dólar nunca foi visto de novo. Eles não eram muito pacientes, então simplesmente saíram. Na verdade, o Filho do Céu tinha consciência de que era inútil proteger o portão, pois não sabiam a real aparência de Dólar. Então, mesmo se ele caminhasse na frente deles, não seriam capazes de reconhecer. Ansem saiu do abrigo e entrou nas montanhas, pronto para encontrar um lugar remoto para caçar. Depois de entrar nas florestas profundas, as pegadas humanas se tornavam mais escassas. Ansem invocou sua armadura quando viu que estava sozinho e foi mais adiante nas montanhas. Ansem já não se incomodou mais em caçar criaturas comuns. Apenas as afugentaria ou as ignoraria. Pois só estava interessado em caçar criaturas primitivas e raras para alimentação. Ansem já tinha maximizado os pontos de gene comum e tinha mais de 80 pontos de gene primitivo agora, de modo que realmente não precisava mais caçar criaturas primitivas vistas com frequência. Agora, o que realmente precisava era de pontos de gene mutante de linhagem sagrada. Ansem queria completar a sua evolução com todos os 4 tipos de pontos de gene maximizados. Demoraria muito se usasse apenas o cristal preto para fazer isso. Quanto às criaturas primitivas, nem preciso caçar.
A alma de besta mutante que recebi de Qin era um animal de estimação. Ele podia matar algumas criaturas primitivas se invocada. Ansem olhou para a alma de besta na forma de um gato preto, que obteve por meio de chantagem. Tipo de alma de besta do gato mutante de 3 olhos, animal de estimação. Ansem invocou o gato mutante de 3 olhos e um gatinho preto do tamanho de sua palma apareceu. Estava se esfregando no pé de Ansem, parecendo apenas um gato normal com seu corpo minúsculo e olhos arregalados. Ele pode realmente matar criaturas. Ansem pegou para dar uma olhada, não estando convencido de que uma coisa tão fofa possuísse uma grande força. Mas pensou em seguida, o tamanho não era necessariamente importante. Como era uma alma de besta mutante, deve poder caçar criaturas primitivas. Ao ver algumas bestas primitivas de escama triangular vagando por perto, ordenou ao gato: mate a besta de escama triangular. O pequenino miou e conseguiu coragem de esgueirar-se na besta de escama triangular, mordendo-o na cauda. A besta de escama triangular hesitou e olhou de volta para o animal. Ao lançar a cauda, a besta de escama triangular jogou o gato para longe como uma bola de basquete. O gato mutante de 3 olhos gritou e correu para trás dos pés de Ansem, tremendo. Ela me enganou. Não é de admirar que nem tenha piscado quando me deu isso. É uma alma de besta inútil. Ansem encarou o gato escondido atrás dele com os olhos arregalados. Ansem tentou algumas vezes e o gato era realmente inútil, nem conseguiu vencer a criatura primitiva mais fraca, a besta de dentes de cobre. Corria de um lado para o outro, não era como uma alma de besta mutante. Subitamente, Ansem pensou no tipo de alma de besta. De acordo com o seu conhecimento, as almas de bestas, que podiam ser invocadas para lutar por conta própria, eram normalmente combatentes ou montarias, enquanto ele não sabia de nada sobre as almas de besta de animal de estimação. Capítulo 27 SOS. O que diabos é uma alma de besta de estimação? Não é apenas para diversão, né? Realmente fui enganado por Qin. O que vou fazer com isso? O coração de Ansem afundou, e matou a besta de dentes de cobre que estava perseguindo o gato. Quando estava prestes a pegar o gato de volta, o felino começou a miar ao redor do corpo da besta com sua boca cheia de água. Vá em frente. Ansem olhou com curiosidade para o gato mutante de 3 olhos. As almas de bestas lutadoras e as almas de montarias não tinham que comer, e podiam apenas se recuperar no vácuo quando se machucavam. Ao receber a aprovação de Ansem, o gato correu para o cadáver e começou a roer, mas ficou claro que seus dentes e garras não eram afiados o suficiente para penetrar a pele. Deprimido, Ansem descascou a pele, cortou a carne com uma adaga e alimentou o gato. E essa pequena coisa certamente podia comer. A besta de dentes de cobre tinha pelo menos 2 vezes o seu tamanho e ele conseguiu comer toda a carne. Deitado com uma barriga cheia, o gato mal pôde se mover e Ansem ficou um pouco preocupado com isso. Ao balançar impotentemente a cabeça, Ansem pegou o gato de volta e decidiu pesquisar o uso de uma alma de besta de estimação na esquina ao voltar para casa. As criaturas mutantes não eram tão fáceis de encontrar. Ansem ficou nas montanhas por mais de meio mês e não encontrou nenhuma criatura mutante. Encontrou algumas criaturas primitivas novas para ele e agora tinha mais de 90 pontos de gene primitivo. Caçar sozinho nas montanhas era muito chato, então Ansem invocava o gato para brincar e se alimentar por diversão, quando estava descansando. A proteção da armadura do besouro preto permitiu que ele praticasse envoltório demoníaco mesmo quando caçava criaturas primitivas. Embora ainda não fosse muito habilidoso com ela, percebeu os pontos fortes dessa arte marcial, especialmente na luta livre. Era muito fácil de usar e incapacitava as criaturas em pouco tempo. No entanto, o combate próximo pode ser perigoso e tinha algumas vezes que usava os movimentos errados e podia ser morto pelas criaturas. Em mais de um mês nas montanhas, não encontrou nenhuma única criatura mutante, enquanto fazia muito progresso ao usar envoltório demoníaco. Mais tarde, Ansem não precisava mais confiar em sua armadura ao caçar criaturas primitivas.
Um dos seus maiores ganhos foi que ele finalmente maximizou os pontos de gene primitivo. Ao pensar no fato de que estava lutando por pontos de genes comuns há apenas alguns meses, ficou de bom humor subitamente e fez uma fogueira para assar um pouco de carne. Ajuda, Ansem estava compartilhando o churrasco com o gato mutante de 3 olhos, que não miou de miau, quando viu um cara de roupas esfarrapadas correndo em sua direção, gritando por ajuda. Levantou-se rapidamente e olhou para lá. Com apenas um olhar, Ansem abandonou a carne no chão, pegou o miau de volta e começou a correr. Companheiro, por favor, ajude-me. Vou te dar o dinheiro, quanto você quiser. Gritou o homem, enquanto corria. Pode ficar com seu dinheiro. Ansem não virou a cabeça e correu desesperadamente. Primeiro precisava estar vivo para gastar dinheiro, e havia pelo menos uma centena de bestas nômades violentas o perseguindo. Embora as bestas nômades violentas fossem apenas criaturas primitivas, cada uma pesava mais de uma dúzia de toneladas e tinha a pele mais resistente. Se fosse atingido ou pisoteado por uma, seus órgãos internos provavelmente seriam destruídos mesmo com sua armadura ativada, sem mencionar que tinha tantas delas. Mesmo se Kinshua, filho do céu e o cara do punho estivessem todos aqui, correriam em tais circunstâncias. Parceiro, não tão rápido. Dê-me uma mão e vou agradecer. Por trás de Ansem, o homem estava sem fôlego. Também estou em perigo. Apenas ore. Depois de correr por um tempo, Ansem viu um penhasco à sua frente com videiras verdes penduradas, pegou uma videira e subiu. Os benefícios dos pontos de gene obtidos e a prática do envoltório demoníaco estavam sendo mostrados. Ansem ficou no ar com apenas um pouco de escada e pulou em uma grande plataforma de pedra que se estendia do penhasco. Ao ver Ansem escalar, o homem também correu e queria segui-lo. O homem estava muito fraco e cansado, então escorregou depois de algumas tentativas. Parceiro, ajude-me! Com as bestas nômades violentas a menos de 30 pés dele, o homem estava prestes a chorar. Espere! Ansem agarrou a videira, que o homem estava segurando e começou a puxar com força. Com muita alegria, o homem subiu com os 4 membros, aproveitando-se da força de Ansem. Quando ficou a 30 metros do chão, ouviu as bestas nômades violentas correndo para o penhasco. Ansem e o homem se sentiram como se até as montanhas tremessem. Com a puxada e escalada, o homem ficou finalmente na plataforma. Uma vez na plataforma, o homem se deitou como se estivesse paralisado, enquanto respirava pesadamente, incapaz de falar. Amigo, o que diabos você fez para eles? Ansem olhou para as bestas nômades violentas correndo de um lado para o outro. Nem sequer partiram depois que chegaram, rugindo na plataforma. Mas não conseguiam escalar, pois eram ainda mais volumosas do que os elefantes. Não mencione isso. Foi muito azar. O homem se acalmou, pegou um pacote de cigarros do bolso, acendeu e ofereceu um para Ansem. Você salvou minha vida e eu, Lin Beifeng, sempre me lembrarei. Vou mostrar minha gratidão depois de retornar ao abrigo. Melhor com dinheiro. Ansem olhou para o cigarro e sabia que o homem deveria ser rico. Um pacote de cigarros Schwarzwald custa mais de 10.000, e não tinha necessidade de ser modesto com um cara tão rico. Capítulo 28. Comida cara. Mano, qual é o seu nome? Ling Beifeng jogou um isqueiro para Ansem. Ansem. Ele pegou o isqueiro e acendeu um cigarro. Feito a partir do tabaco produzido de Schwarzwald, os cigarros eram inofensivos para o corpo e especialmente refrescantes. Para aqueles que arriscavam suas vidas no santuário de Deus, os cigarros Schwarzwald eram definitivamente enviados pelo céu. Sim, confie em mim, quando voltarmos ao abrigo, pode ter tanto dinheiro quanto quiser. Os problemas que podem ser resolvidos por dinheiro não são problemas para mim. Conversaram por um tempo, e Ansem entendeu o que aconteceu. Lin Beifeng não era apenas rico, mas super rico. Também teve a sorte de ser designado para um abrigo, onde tinha pessoas muito próximas. Então comprou almas de besta mutante, armadura, armas, montarias, lutadores, etc.
Também contratou um grupo de pessoas para caçar com ele, querendo caçar uma criatura de linhagem sagrada. Com grande sorte, eles realmente pegaram uma criatura de linhagem sagrada, mas o que aconteceu depois não foi muita sorte. As pessoas que contratou morreram ou escaparam, e apenas ele correu para as montanhas. Depois de todos os tipos de perigos, conseguiu sobreviver, mas perdeu quase todas as almas de besta que comprou. Se não fosse por Ansem, ele teria sido morto pelas bestas nômades violentas. Sim. Quão longe é o abrigo de Glória daqui? Lin Beifin perguntou. Você fica no abrigo de Glória. Ansem riu. Lin Beifin ficou chocado. Sim, você está brincando. Sou do abrigo blindado de aço, e leva 2 semanas para voltar para lá. Merda! Estou realmente no alcance de outro abrigo. Lin Beifin ficou muito deprimido. Ele tinha amigos no abrigo de Glória, e era fácil para ele comprar carne e almas de besta. Mas era provável que ninguém o conhecesse em um abrigo diferente, então, mesmo com dinheiro seria difícil comprar carne e almas de besta avançada. Ei, o que você fez para as bestas nômades violentas? Elas estão sendo persistentes. Ansem olhou de novo e as bestas nômades violentas ainda estavam lá, rugindo de pé sobre as pernas traseiras, tentando escalar na plataforma de pedra. Eu estava caminhando e fiquei com fome. Então vi uma jovem besta nômade violenta pastando, e Lin Beifin disse amargamente. Foi lamentável. Parece que ficaremos presos aqui por um tempo, então, antes de partir, vamos ser legais um com o outro. Ansem riu. Certo, vamos fazer isso. Lin Beifin sorriu agradavelmente e se aproximou de Ansem. Sim, estou com muita sede. Posso beber da sua bolsa de água? $10.000 por copo. Ansem disse estreitando os olhos. Merda! O que aconteceu com ser legal? Lin Beifin exclamou. Você está pagando e eu vendendo. Não é ser legal. Mas sua água é muito cara. É ainda mais cara do que a água do planeta da Primavera Nevosa. E com 10.000 dá para comprar algumas garrafas disso. Não pode ser a água do planeta da Primavera Nevosa que você tem. Lin Beifin relanceou os olhos para a bolsa de água de Ansem e disse. Embora esta seja apenas a água de uma lagoa, não sabemos quanto tempo vamos ficar preso aqui. A água é vida neste momento, e morreremos dentro de uma semana sem água. Acha que o preço não vale a pena? Ansem sorriu. Vale a pena. Mas minha carteira foi perdida no caminho. Você pode me vender fiado e pagarei 2 vezes quando chegarmos ao abrigo. Lin Beifin disse. Não nos conhecemos, e você ainda me deve a taxa de salvar a sua vida. E agora você quer obter água fiado. Está deixando isso difícil para mim. Ansem parecia indeciso. 3 vezes não 4 vezes. Combinado. Ansem pegou o próprio copo e colocou água nele para Lin Beifin. Lin Beifin bebeu a água com um gole e devolveu o copo vazio mais 3 vezes atrás de mais água. Chega por hoje. Não tenho muita água e preciso preservar. Ainda não sabemos quando as bestas nômades violentas vão sair. Ansem guardou a bolsa de água, quando Lin Beifin pediu pela 4ª vez. Sim, você é tão forte, tão corajoso e tão impressionante, que é capaz de caçar sozinho nas montanhas. O que você quer? Ansem revirou os olhos. Lin Beifin se aproximou de Ansem e disse, sim, minhas almas de bestas foram completamente destruídas no caminho até aqui. Agora me sinto tão inseguro sem almas de besta comigo. Você tem almas de besta estas para vender? Ao falar de almas de bestas, Ansem tinha matado algumas bestas primitivas nos últimos dias e não ganhou nenhuma alma de besta. Sua sorte pode ter acabado nas 2 almas de besta de linhagem sagrada que ganhou. Nenhuma alma de besta. Gostaria de carne seca primitiva. Sim, claro. 10.000 por porção. Sim, é uma porção tão pequena. Presos na plataforma de pedra por 8 dias, eles ainda não sentiram como se as bestas nômades violentas fossem sair.
Não podemos esperar mais. Precisamos encontrar uma saída. Ansem disse solenemente para Lin Beifeng. Ainda temos comida e água. Aguarde. E talvez o rebanho já esteja prestes a sair. Lin Beifeng tinha um medo persistente das bestas nômades violentas. Ainda temos água e comida, bem como força física. Quando acabarmos de esgotar tudo, não teríamos nenhuma chance. Ansem disse. Mas como é possível com tal rebanho? Lin Beifeng disse amargamente. Então, temos de escalar. Ansem apontou para o penhasco acima. Lin Beifeng olhou diretamente para os penhascos nas nuvens e estremeceu subitamente. Somos capazes de fazer isso. Nós temos de conseguir. Melhor do que esperar pela morte e não precisamos escalar tudo. Se pudéssemos escalar um pouco e encontrar um lugar para ficar em pé, nós poderíamos simplesmente caminhar e descer do outro lado do penhasco. Ansem disse. Sim, eu concordo. Lin Beifeng disse rapidamente. Ótimo. Vamos começar a escalar agora usando as videiras. Ansem pegou uma videira, certificou-se de que era resistente o suficiente e começou a subir. Capítulo 29. Pássaro tempestuoso. Sim, você está tão em forma. Deve ter maximizado os pontos de gene mutante. Lin Beifeng parou de subir, enquanto sentia seus braços doendo muito, enquanto Ansem ainda estava subindo rapidamente. Espere aí. Há uma rocha à vista lá em cima, podemos ir e descansar. Ansem olhou para Lin Beifeng. Sim, não consigo. Podemos simplesmente voltar para baixo. Fique aqui. Irei primeiro e depois te puxarei com a videira. Ansem começou a escalar com os 4 membros, e era tão rápido que parecia estar caminhando no chão, o que surpreendeu Lin Beifeng. Demorou um pouco para Ansem chegar à rocha e usar a videira para puxar Lin Beifeng. A rocha era do tamanho de uma mesa. Os dois se aconchegaram na rocha e olharam ao redor. O penhasco era tão íngreme e não tinha como escalar se não fosse pelas videiras, que só cobriam uma parte do penhasco. Sim, vamos ficar aqui por 2 dias e talvez as bestas nômades violentas saiam se não nos verem. O penhasco é tão íngreme e não sou tão apto como você. Realmente não consigo escalar. Lin Beifeng disse ansiosamente. Bem, apenas descanse aqui, e vou ver se há alguma saída. Se houver, voltarei atrás de você. Se não, então só podemos esperar que as bestas nômades violentas saiam. Ansem disse e começou a escalar. Sim, você não vai me abandonar mesmo. Lin Beifeng agarrou as roupas de Ansem como uma meninazinha. Não se preocupe. Como posso abandonar, quando me deve tanto dinheiro? Ansem deu um tapinha no ombro de Lin Beifeng e subiu. Por ter praticado o envoltório demoníaco, Ansem era particularmente bom em escalar. Como era muito mais forte agora, também não era tão difícil para ele. Ansem subiu por algumas centenas de pés e ainda não viu nada além do penhasco. As videiras continuaram a aumentar, e ele estava se perguntando de onde viam as raízes. Ansem sentiu-se um pouco cansado e estava pensando em descer. Mas com um outro olhar, sentiu como se houvesse uma rocha à vista, que estivesse acima dele. Vou até a rocha acima e darei uma olhada. Se não houver saída, vou apenas descer para comer e beber. Talvez possamos correr e deixar as bestas nômades violentas para trás. Ansem decidiu e continuou subindo. A rocha estava mais distante e era maior do que Ansem tinha imaginado. Tinha metade do tamanho de uma quadra de basquete. Quando chegou à pedra, os olhos de Ansem se arregalaram de repente. Na pedra, havia um ninho feito com videiras e galhos de árvore. Parecia um enorme ninho de andorinha, quase ocupando mais da metade da pedra. Um ovo de pelo menos 3 pés de altura estava no ninho. Uau, um ovo tão grande! Quão grande seria a criatura que o colocou? Ansem estremeceu. A criatura não estava aqui agora, mas não ousou pensar no que aconteceria se voltasse. Ser grande não significava necessariamente que fosse avançado. As bestas nômades violentas eram enormes, mas eram apenas criaturas primitivas.
No entanto, a capacidade de fazer um ninho e colocar um ovo no penhasco provou que a criatura não era uma qualquer. Provavelmente era uma criatura de linhagem sagrada. Se o ovo pertencesse a uma criatura de linhagem sagrada, Ansem não queria perder a chance. Depois de um pouco de hesitação, Ansem aproximou-se do ovo e cortou um buraco na casca do ovo com a ponta da adaga. Ao pegar um canudo da sua bolsa, colocou no buraco e começou a beber. De repente, o suco doce encheu a boca de Ansem. Ovo do pássaro tempestuoso, uma criatura de linhagem sagrada, foi comido. Nenhum ponto de gene sagrado foi obtido. Embora nenhum ponto de gene sagrado tenha sido obtido, o fato de que o ovo era realmente uma criatura de linhagem sagrada deixou Ansem muito feliz. Era um ovo tão grande, dava para conseguir no máximo 10 pontos de gene sagrado, o que não o surpreendeu pelo fato de não ter ganhado nenhum ponto apenas com uma pequena quantidade. Já tinha alguns pontos de gene sagrado e se não conseguisse todos os 10 pontos, então ele podia conseguir apenas 6 ou 7 se tivesse sorte. Mas os pontos de gene sagrado eram muito difíceis de conseguir, e até mesmo alguns a mais ajudariam. Ansem estava bebendo desesperadamente o líquido com o canudo, que usava para beber da sua bolsa de água, quando se escondia de criaturas, que ele não precisava se mover. Era inesperadamente útil também para beber o suco de ovo. O ovo era tão grande, que quando Ansem finalmente ouviu a voz de que estava ganhando um ponto de gene sagrado, ficou tão cheio que não conseguia beber mais. Ansem puxou o canudo e depois selou o buraco com um ama. Ao guardar o canudo, desceu usando a videira. Sim, por que levou tanto tempo? Existe uma saída? Ao ver Ansem vindo de volta, Lin Beifeng, que estava muito animado, perguntou imediatamente em voz baixa para não alertar as bestas nômades violentas abaixo. Não. É tão íngreme quanto um espelho, não temos para onde ir. Ansem negou com a cabeça. Então, não temos outra opção senão esperar para que o rebanho se mande. Lin Beifeng disse de forma desapontada. Está tudo bem. Ainda temos água e comida sobrando. Ansem estava realmente atrasando agora, já que não conseguiria terminar de beber o ovo cru em pouco tempo, e ele não iria embora antes disso. Eles se aconchegaram na pedra para passar a noite e, na manhã seguinte, Ansem subiu para beber o ovo novamente. Certificou-se de que não tinha nenhuma criatura no ninho antes de subir e quebrar o selo para beber o ovo. Sim, por que está subindo novamente? Lin Beifeng perguntou-se quando Ansem desceu. Há criaturas de linhagem sagrada lá em cima, e eu estava fazendo um banquete. Quer ir junto? Ansem riu. Pode manter para si. Lin Beifeng relanceou para ele e não acreditou em uma palavra dita. Mesmo se tivesse realmente criaturas de linhagem sagrada, era mais provável que Ansem fosse a comida delas. Capítulo 30 – Um ovo vazio. Ansem subiu todos os dias para roubar um pouco do suco de ovo e nunca encontrou a criatura de linhagem sagrada voltando ao ninho. Ansem pensou que os pais do ovo já podiam ter sido caçados. Mas para ficar seguro, toda vez que terminava de beber do ovo, retornaria de volta para onde Lin Beifeng estava em vez de ficar dentro do ninho. Lin Beifeng apenas assumiu que Ansem estava indo para encontrar uma maneira. Quando esperaram por mais 2 ou 3 dias, Lin Beifeng olhou para baixo e não tinha certeza se as bestas nômades violentas tinham saído. Sim, que tal nós descermos um pouco e verificarmos se saíram? Lin Beifeng não conseguiu lidar mais com o calor durante o dia e frio durante a noite no penhasco. Espere por mais 2 dias para ficarmos seguros. Se nos verem agora e guardarem o lugar por mais uma semana, ficaremos sem comida. Os pontos de gene de Ansem eram mais altos, então ouviu as bestas nômades violentas saírem na noite passada. Mas não queria ir agora, pois não tinha terminado o ovo ainda. Lin Beifeng sentiu que fazia sentido, então aguardou. No entanto, após 2 dias, Lin Beifeng ainda viu Ansem fazendo sua escalada diária.
As videiras só cobriam uma parte pequena e se Ansem estava apenas explorando o caminho, ele deveria ter feito isso já, então por que continuou a subir? O que é isso? Lin Beifin se perguntou, mas ainda não acreditou que pudesse haver criaturas de linhagem sagrada. Sim, por que você escala todos os dias? Lin Beifin não pôde deixar de perguntar. Eu já disse, existem criaturas de linhagem sagrada e vou para comer. Ansem respondeu. Você me levaria junto? Lin Beifin não acreditou nas palavras de Ansem, mas ainda ficou muito curioso. Ok. Ansem sorriu, pegou uma videira e começou a subir. Lin Beifin o seguiu, mas estava tão fraco que parou no meio do caminho e perguntou, Sim, preciso dar uma pausa. Para onde você vai? Estamos quase lá. Espere aqui e vou te puxar. Ansem subiu como uma lagartixa. Em pouco tempo, Lin Beifin viu uma videira vindo de cima. Ao segurar-se na videira, pegou emprestado a força de Ansem e subiu. Quando chegou na pedra, Lin Beifin ficou atordoado com o ovo. Meu Deus, um ovo tão grande. É de linhagem sagrada? Sim, este é um ovo de criatura de linhagem sagrada. Ansem concordou. Caralho, é realmente um ovo de linhagem sagrada. Sim, você é incrível. Lin Beifin ficou agradavelmente surpreso. Quebrou uma parte do ovo com um punho e queria beber. Ao esticar a língua e esperar, Lin Beifin não viu nenhum suco de ovo fluindo e quebrou mais algumas vezes, fazendo um grande buraco na casca do ovo. Onde está o suco de ovo? Lin Beifin olhou para dentro da casca vazia de ovo. Bebi. Ansem piscou. Bebeu? Lin Beifin olhou para Ansem. Há alguns dias, eu te disse isso e convidei para se juntar. Ansem espalhou as mãos. Lin Beifin lamentou tanto que ficou a ponto de se matar neste momento. Sim, não tinha como saber que você estaria falando a verdade. Quem poderia ter imaginado que tinha um ovo de linhagem sagrada no penhasco? Se eu soubesse, teria vindo, mesmo que quebrasse todos os meus membros. Beifin, não se preocupe. Vou informá-lo da próxima vez que encontrar um ovo de linhagem sagrada. Ansem sorriu e deu palmadinhas no ombro dele. Sim, da próxima vez que coisas boas acontecerem, lembre-se de me chamar. Dinheiro não é um problema, e prometo que nunca mais digo não para você novamente. Lin Beifin ficou chateado. Prometo. Ansem fez um esforço para levá-lo apenas para ouvir essas palavras dele. Pessoas como Lin Beifin faziam grandes clientes. Lin Beifin sorriu por um tempo, esmagou a casca de ovo e carregou com ele. Queria ver se podia ferver alguns pontos de gene sagrado a partir da casca. Não em 100 anos. Ansem riu para si mesmo. Quando chegaram ao fundo do penhasco, as bestas nômades violentas já tinham saído, então os dois voltaram para o abrigo blindado de aço. Quando estavam prestes a chegar, Ansem sorriu e disse para Lin Beifin, Beifin, minha reputação não é muito boa aqui, então não vou com você. Te vejo por aí. Lin Beifin sorriu rapidamente. Sim, o que acha que sou? Nós passamos a morte juntos e vou matar quem estiver te desrespeitando. Está tudo bem. Tenho que ir e não quero problemas. Apenas entre sozinho, Ansem não acreditaria em alguém tão gentil como ele, então se despediu e entrou primeiro no abrigo. O ovo do pássaro tempestuoso aumentou 5 pontos de gene sagrado a Ansem, que foram menos do que esperava, mas foi uma surpresa para si, então ainda era ótimo. Ansem tinha 18 pontos de gene sagrado agora. Era uma pena que não ganhou uma alma de besta, mas era bastante normal, visto que matar 10 criaturas nem sequer garantiria uma alma de besta. Ansem já teve sorte anteriormente. Ansem voltou alegremente para o seu quarto e se teletransportou para fora do santuário de Deus. Antes de sair da estação, uma figura delgada bloqueou seu caminho.
Gerente da estação. Que coincidência! Ansem resmungou interiormente. Esqueceu-se totalmente da sua discórdia com Qin Xuan. Venha comigo. Qin Xuan disse friamente, caminhando em direção à sala de combate. Ela ficou chateada com o fato de Ansem ter conseguido atingir seu rosto da última vez e queria chutar a bunda dele, antes que pudesse deixá-lo ir. Capítulo 31 – Parceira grátis de treinamento. Vou lutar contra ela. É apenas uma mulher no fim das contas. Ansem sussurrou para si mesmo. Ansem sabia que Qin Xuan não o deixaria livre, não importa o quanto se restringisse. Então não adiantava mais se restringir. Como ele já quase dominou o envoltório demoníaco, seria ótimo praticar com ela. Quando Ansem ficou na frente de Qin Xuan em um traje de combate, ela não poupou nenhum esforço e o chutou com uma varredura de perna. Para Ansem, que era bom em ataques furtivos, desde que não tivesse chance de esgueirar-se, estava condenado a perder. Por isso Qin Xuan atacou primeiro e não deu nenhuma chance ao Ansem. Mas ela cometeu um grande erro. Ela não levou Ansem a sério o suficiente e não o considerou como seu oponente. Tudo o que queria fazer era chutar a bunda dele. É por isso que ela não usou nem mesmo metade da força. Em sua mente, ele ainda era o ignorante esquisito do Ku, um novato que podia ser intimidado por qualquer um do abrigo. Qin Xuan realmente não queria prejudicar Ansem, então não bateu forte o suficiente. Mas o que ela não sabia era que Ansem tinha agora 18 pontos de gene sagrado e estava praticando a pele de Jade. Embora não fosse tão apto quanto ela, a diferença entre eles não era tão grande. Ao ver a varredura de perna, Ansem moveu-se para um local onde Qin Xuan não conseguiria alcançar e torceu a perna dela com seus braços. Ela perdeu imediatamente o equilíbrio e caiu no chão. Ansem se pressionou imediatamente contra ela e imobilizou os membros dela para baixo. Qin Xuan não esperava movimentos tão astutos dele, e quando percebeu seu erro, ficou presa e não conseguiu se libertar. Sentindo raiva e vergonha, ela se esforçou e falhou por causa das técnicas inteligentes do envoltório demoníaco. Se lutasse com todas as forças, seus braços seriam deslocados ou até mesmo quebrados. Presa por Ansem, ela corou e não conseguiu acreditar que Ansem a tivesse prendido com o primeiro movimento. Queria ensinar a ele uma lição e deu tudo errado. Gerente da estação, eu ganhei? Ansem ficou secretamente satisfeito. Não imaginei que o ensino do demônio velho funcionasse. Até derrotei Qin Xuan. Você nunca vai ganhar. Qin Xuan ficou furiosa e se recusou a jogar a toalha. Se fosse outra pessoa, tudo bem. Mas para esse desprezível esquisito do Ku, ela nunca inclinaria a cabeça. Qin Xuan rugiu e se metamorfoseou em um leão dourado mais alto do que um homem. Ansem não conseguiu mais prendê-lo instantaneamente, e o leão investiu nele. Falta. Nós concordamos em não usar almas de besta. Ansem gritou rapidamente. Qin Xuan parou quando sua pata estava prestes a atingi-lo. Tinha prometido da última vez que não usaria almas de besta. Mas, nestas circunstâncias, tinha se esquecido completamente disso. Tudo bem, sem almas de besta. Qin Xuan corou secretamente, desativou a alma de besta e lançou um ataque com o punho. Ansem ainda não tinha dominado completamente o envoltório demoníaco e sua aptidão física e experiência eram baixas em comparação com as de Qin Xuan. Embora tenha resistido a mais de 20 movimentos dela, ainda apanhou. Qin Xuan não disse nada e se afastou. Na verdade, sentiu-se envergonhada, pois se não tivesse usado a alma de besta, não poderia ter se livrado de Ansem. Então, já tinha perdido naquele momento. Ainda não sou forte o suficiente. Meus pontos de gene e habilidades de luta não estão nem perto dos dela. Ansem sabia que não podia se tornar o melhor do abrigo blindado de aço em tão pouco tempo, enquanto ainda ficou um pouco desapontado por não aguentar nem mesmo 30 movimentos dela. Qin Xuan ainda estava corando depois de um banho.
Ela estava realmente aborrecida de ter sido colocada em uma situação tão difícil pelo esquisito do Ku. Algo está errado. Embora suas habilidades de luta não sejam ruins, não poderia ter me bloqueado sem uma ótima aptidão física. Como ganhou tantos pontos de gene? Qin Shuan pensou subitamente. Ela checou rapidamente os dados coletados no traje de combate de Ansem. Qin Shuan cerrou os lábios e xingou amargamente. Esse desgraçado, ele já deve ter maximizado os pontos de gene mutante. Estava apenas fingindo ser fraco para me fazer subestimá-lo. Esquisito do Ku, nunca mais te deixarei em paz. A partir de então, toda vez que Ansem passava pela estação de teletransporte, Qin Shuan sempre o chamava para a sala de combate. Ansem estava feliz em se esforçar. Habilidades de luta, como o envoltório demoníaco, realmente precisavam de práticas, e com uma parceira de treino tão boa quanto Qin Shuan, ele realmente podia aprimorar suas técnicas. A dor não era nada comparado ao seu ganho. Se não fosse por Qin Shuan, Ansem só podia praticar quando arriscava sua vida, o que era muito mais perigoso do que suas lutas contra ela. Claro, Ansem teve o cuidado de não deixá-la perceber que ele a estava usando. Cada vez ele ficaria irritado de propósito para que ela continuasse o chamado para a sala de combate. Qin Shuan escolheu Ansem muitas vezes, mas ainda não conseguiu superar isso. Toda vez que ela via o rosto sorridente dele, ficaria louca e desejava vencê-lo. Quase tornou-se um hábito dela. Capítulo 32 – Um ritual entre homens. A besta de dentes de cobre nutrida por Ansem tinha se tornado maior e da cor roxa em 2 meses depois de se tornar uma criatura mutante. Se eu puder continuar crescendo no mundo, vai depender de você. Por favor, torne-se uma criatura de linhagem sagrada logo. Ansem olhou para o pelo de cor roxa e pensou que estava quase na hora. A julgar pela situação, levaria cerca de 3 meses para uma criatura mutante evoluir para uma criatura de linhagem sagrada. Era quase impossível para a maioria das pessoas caçar uma criatura de linhagem sagrada em apenas 3 meses. Até mesmo Qin Shuan talvez não fosse capaz de caçar uma criatura de linhagem sagrada por 1 ano. Agora, com esse cristal preto, Ansem podia ter uma criatura inteira de linhagem sagrada para si mesmo a cada 3 meses, o que era simplesmente incrível. Apenas me dê tempo suficiente, e eu poderei facilmente evoluir com os 4 tipos de gene maximizados. Até então, obterei o título de aristocrata de linhagem sagrada com certeza. Ansem ficou entusiasmado. Ele não viu Qin Shuan na estação de teletransporte em seu caminho para casa. Ela podia estar cansada da partida ou simplesmente ocupada. Do outro lado da estação, viu uma garota de pé na beirada da estrada e parou de andar. Era Xue Shi, a menina que cresceu com Zhan Danfen e ele. Xue Shi era de uma família de pais solteiros, e sua mãe a criou trabalhando na empresa do pai de Ansem. Como não tinha ninguém para cuidar da criança, a mãe dela a levava para o trabalho frequentemente, e sempre a deixou brincar com Zhan Danfen e Ansem. Mais tarde, Ansem ouviu que o pai de Xue Shi ainda estava vivo e que ele encontrou as duas. Após o incidente do seu pai, Ansem não teve energia para saber mais sobre a família dela. Mas ele ouviu que ela era uma filha legítima e seu pai apenas a levou de volta depois que a esposa faleceu. Sim. Xue Shi viu Ansem e exclamou. Por que você está aqui? Perguntou Ansem, intrigado. Sim, já fiz 16 e posso entrar no santuário de Deus agora. Xue Shi soltou um riso abafado e disse. Já? Ansem ficou assustado. Em sua mente, Xue Shi era uma garotinha, e agora ela podia entrar no santuário de Deus. Sou apenas alguns meses mais nova do que você. Não me imagine como uma criança, Xue Shi disse de forma descontente. De fato. Como o tempo voa. Ansem olhou para o corpo bem desenvolvido dela e sorriu. Ela não era mais uma garotinha. Xue Shi corou enquanto Ansem a olhava. Quando estava prestes a dizer algo,
houve um barulho alto de um motor, e eles viram um rapaz bem vestido que desceu de uma aeronave particular estacionada na beirada da estrada. O jovem tinha cerca de 20 anos, e essa aeronave particular por si só valia mais de 10 milhões. Irmã, eu disse anteriormente para usar nosso equipamento privado de teletransporte. É inevitável que possamos encontrar pessoas irritantes numa estação de teletransporte. O jovem nem sequer olhou para Ansem e foi direito até Xuexi. Irmão, ele é meu amigo de infância. Xuexi explicou rapidamente. Bem, devemos voltar. O jovem ignorou a explicação, pegou a mão dela e a levou para a aeronave. Sim, voltarei. Xuexi disse para Ansem suavemente antes de ir. O jovem voltou para avisar Ansem: pessoas como você não são dignas de serem amigos dela. Deixe-a em paz ou vai se arrepender. Você está falando comigo? Ansem olhou para ele. Não acredita no que eu disse? O jovem subitamente andou para frente e atingiu rapidamente o abdômen de Ansem com uma joelhada. Ele estava muito perto de Ansem e ele era incrivelmente rápido. Seu joelho foi subitamente em direção ao Ansem. Ansem parecia calmo, mas zombou secretamente: nada é melhor para a luta livre do que envoltório demoníaco. Até mesmo Qin Shuan não se atreve a me deixar chegar perto dela agora. Inclinando-se para um lado, Ansem evitou a joelhada e colocou uma perna por trás da perna dele no chão. Ansem também prendeu o pescoço do jovem e apertou fortemente. Dengue! O jovem perdeu o equilíbrio subitamente e caiu no chão. Deitado no chão, ele olhou para Ansem em estado de choque e se esqueceu de se levantar. Não esperava que seu ataque foi em vão e não acreditou que foi derrubado por Ansem. Sim, o que aconteceu? Ao ver as coisas dando errado, Xuexi desceu da aeronave e ajudou rapidamente o jovem a se levantar. Nada, é apenas um ritual entre homens. Já é tarde e preciso ir. Vamos comer juntos algum dia. Ansem sorriu, acenou de despedida e foi até a estação de trem. Irmão, tudo bem? Xuexi perguntou ao jovem. Interessante, muito interessante. O jovem, com um sorriso estranho, viu Ansem sair. Ao ver o jovem sorridente, Xuexi ficou ansiosa subitamente. Irmão, não pegue no pé dele. Ele não quis fazer isso. Ele pôde me derrubar quando não quis fazer isso. Se quisesse fazer, então eu, Fang Jingyi, estaria morto. Ele disse com os olhos estreitados. Irmão, não foi isso que eu quis dizer. Xuexi entrou em pânico e não sabia como explicar. Não se preocupe, irmã. Como ele disse, foi um ritual entre homens e devo devolver o favor. Fang Jingyi olhou freneticamente na direção para onde Ansem foi. Daqui a alguns dias, convide-o para jantar em casa. O quê? Xuexi olhou para Fang Jingyi e não pôde acreditar em seus próprios ouvidos. Capítulo 33 – Fórum da Noite Polar. Ansem não foi longe para caçar esses dias. Ele estava sozinho, então, a menos que fosse para algum lugar, não era provável que encontrasse uma criatura mutante ou de linhagem sagrada antes das gangues de Qin Shuan, filho do céu ou cara do punho. Ansem entrou no Skinner e se registrou em um fórum chamado de Noite Polar, cujos membros eram pessoas de diferentes planetas atualmente lutando no Santuário de Deus. Aqui, as pessoas do mesmo abrigo podiam trocar informações e necessidades. Embora a aliança tivesse um site oficial similar, era muito mais fácil de se entrar no Noite Polar, pois tudo o que se precisava era de um nome de usuário. No site oficial, precisaria se registrar com sua identidade real. Não querendo que alguém conhecesse sua identidade, Ansem foi à seção do abrigo blindado de aço, onde havia muitos posts, aproximadamente 1000 ou mais por dia. Ele passou a olhar pelas publicações, a maioria das quais estava comprando ou vendendo informação, e depois havia uma de informações de recrutamento. Por exemplo,
Os ricos gastariam dinheiro para contratar pessoas do mesmo abrigo para proteger ou ajudar seus filhos. Recentemente, a sorte de Ansem foi muito ruim. Não só não conseguiu encontrar nenhuma criatura mutante ou de linhagem sagrada, como também não conseguiu ganhar almas de besta. Então, decidiu trabalhar por dinheiro. Ansem procurou por um tempo e viu uma publicação de emprego, que pagava bem. Ele ficou surpreso ao ver que foi Lin Beifeng que postou. Ansem não o viu desde a última vez que se encontraram. Era inesperado que ele também tenha postado no abrigo blindado de aço. Lin Beifeng não só estava recrutando homens fortes, como também estava fazendo ofertas por almas de besta e carne de criatura mutante. Ele queria todas as coisas boas e estava disposto a pagar por elas. As pessoas que responderam ao tópico eram principalmente apenas espectadores. Afinal, as demandas por carne de criatura mutante e almas de bestas eram tão altas que ninguém vendia facilmente. Ansem procurou um pouco e se virou para os outros tópicos, e logo ele encontrou um trabalho satisfatório. Haviam vários jovens que acabaram de entrar no Santuário de Deus contratando um caçador habilidoso para ajudá-los a matar criaturas primitivas. O requisito era ser capaz de lidar sozinho com 10 criaturas primitivas e protegê-los ao mesmo tempo. Em uma palavra, esse era um emprego de babá, assistir novatos combater criaturas primitivas e salvá-los quando encontrarem perigo. Esse trabalho não era difícil, mas muito problemático. De um modo geral, os experientes não aceitariam tal trabalho. Mas esses jovens estavam pagando bem, 10.000 para protegê-los todos os dias, e o contrato era de pelo menos meio mês. Ansem enviou uma mensagem de texto para o número que tinha deixado e não deixou correio de voz ou nem mesmo enviou uma imagem de si mesmo. Ele não queria que suas informações pessoais fossem reveladas, e foi por isso que escolheu a Noite Polar. Podia ter ido ao site oficial, onde tudo era regulamentado e protegido por lei, mas precisaria assinar o contrato com sua identidade real. Depois de um tempo, recebeu uma resposta, que dizia ter que ver o quão bem ele podia lutar antes de decidir contratá-lo. Ansem não teve nenhum problema com isso e concordou em se encontrar em determinado horário e lugar no abrigo blindado de aço. Depois de concordar em se encontrar, Ansem não fechou a janela, mas continuou navegando pela seção comercial. Depois que sua lança crescente de bronze foi destruída, queria caçar uma alma de besta para si, mas não teve sorte em conseguir uma alma de besta no fim das contas. Ansem não estava tentando comprar uma alma de besta de arma, mas sim um arco de liga feito pelo homem. Armas de liga alfa podiam ser facilmente encontradas agora para matar bestas primitivas, mas não criaturas mutantes. Elas também não eram baratas e normalmente custavam ainda mais caro do que almas de besta primitivas. Ansem podia usar a maioria das armas, mas tinha trabalhado arduamente na arquearia, já que planejava caçar sozinho a uma distância antes de entrar no Santuário de Deus. Mas ignorou algo. Ele não podia pagar por um bom arco e flechas e sem eles, não conseguiria nem perfurar a pele de qualquer criatura que seja. Agora que ganhou dinheiro e seria possível para ele comprar um arco de liga e flechas. Ele queria começar a caçar usando a arquearia. Afinal, era um modo seguro e poderoso de caça. A coisa mais importante era que, no Santuário de Deus, apenas aquele, que lançou o último ataque, tinha a chance de ganhar a alma de besta. E a arquearia deve estar entre os 3 principais métodos quando se tratava de herança inesperada em potencial. A arquearia exigia treinamento especial, então a maioria das pessoas preferiam espadas e adagas. Não tinha muitas postagens sobre vendas de arco e flechas. Ansem estava tentando economizar dinheiro, então queria comprar algumas mercadorias de segunda mão. Os arcos de liga alfa custavam mais de 1 milhão, o que era muito caro para ele. O lado positivo era que, devido à impopularidade do tiro com arco, ainda não havia muitos compradores concorrentes. Ansem notou uma postagem de 7 dias atrás escrita por alguém que estava prestes a ir ao segundo santuário de Deus e planejava vender todos os seus pertences.
Todas as coisas foram vendidas, exceto por um arco de liga e 6 flechas de liga. Um arco da série Vader preto e flechas da série Sabre. Ansem tinha praticado arquearia por um tempo e estudou cuidadosamente todos os tipos de arcos e flechas. Para fazer armas, a liga não precisava necessariamente ser a mais rígida, pois se fosse muito rígida, o gume podia quebrar. No entanto, com a liga rígida, não se desgastaria tão facilmente. Arcos e flechas não eram exceções. Haviam 3 tipos de liga usados no arco Vader preto. 2 eram misturados para fazer o próprio arco a fim de garantir sua flexibilidade e rigidez ao mesmo tempo. E a liga usada na fabricação da corda era ainda mais especial, seus métodos de fabricação eram monopolizados por algumas empresas interestelares de produção de metal. A série Vader preto era uma série clássica de arcos de liga, e os preços custavam o olho da cara. O mais barato, arco vagabundo, custava 2 milhões, sem flechas ou aljavas incluídas no preço. Capítulo 34 – Um arco na mão. O arco à venda no post era o Dia do Julgamento da série Vader preto, que custava 6.680.000 dólares na loja. Seu maior alcance podia chegar a 610 metros. Ao usar esse arco, as flechas da série Sabre podiam perfurar armaduras de aço e a pele das criaturas primitivas mais resistentes a mais de 274 metros de distâncias. No entanto, seria necessário ter um índice 7,0 de força para puxar a corda do Dia do Julgamento. Normalmente, apenas aqueles que maximizaram os pontos de gene mutante podiam alcançar um índice 7,0 de força, e esse requisito era apenas para puxar a corda. A menos que se pudesse matar com apenas um tiro de cada vez, sem precisar de um segundo tiro, precisaria de um índice de mais de 8,0 para usar o arco. Geralmente, se alguém tivesse maximizado os pontos de gene primitivo e mutante, a índice de força atingiria 10,0, mas muitos escolhiam completar a evolução e ir para o segundo santuário de Deus antes de atingir o índice 8,0. Não é de admirar que ninguém comprou esse arco. Aqueles com a capacidade de usar o arco não se importariam com uma quantia tão pequena de dinheiro e tentariam economizar com uma arma de segunda mão. Aqueles que não podiam usar isso, não se preocupariam em comprar também. Ansem enviou uma mensagem ao dono do post e ofereceu 1 milhão pelo arco e as flechas, o que provavelmente custaria 7 milhões em uma loja. Ele só tinha mantido 2 dos 6 milhões que ganhou ao vender o machado dourado e deu o resto à sua mãe. Ao ter gastado 1 milhão aprendendo envoltório demoníaco, não tinha certeza se podia comprar o arco e as flechas com apenas 1 milhão. O dono do post não respondeu. Ele estava offline ou não queria dignificar sua oferta com uma resposta. Ansem esperou mais de meia hora e quase perdeu a esperança. Ele checou outras postagens e não encontrou nada. Bem, algumas coisas baratas terão que servir por agora. Talvez eu possa obter uma alma de besta de flecha em poucos dias. Ansem consolou-se e entrou no chuveiro. Quando voltou à tela, descobriu que o dono do post enviou uma mensagem, que continha um link de um site de negócios bem conhecido, no qual o preço foi marcado como 1 milhão. Ansem quase saltou de alegria e pagou pelos itens após a confirmação. Logo o item foi enviado e chegaria ao planeta Roca no dia seguinte. O Santuário de Deus podia ser usado como uma estação de transferência para o transporte de itens produzidos na Aliança. Várias transações entre diferentes planetas eram completadas dessa maneira, e também era muito mais rápido do que a espaçonave interestelar. Na manhã seguinte, Ansem obteve um pacote de um carteiro robô. Depois de assinar, não podia esperar para abrir. O arco de metal roxo e preto tinha uma corda como uma linha de prata. Ao segurar o arco em suas mãos, Ansem se sentiu poderoso imediatamente. O arco também foi cuidadosamente mantido e parecia quase novo, exceto por um pequeno arranhão. 6 novas flechas sabre de liga de qualidade brilhavam com um brilho frio.
Para surpresa de Ansem, elas até vieram com uma aljava correspondente. Eram usadas, mas não tinham danos. Com um arco na minha mão, o mundo é meu. Não arriscarei de me aproximar da próxima vez que eu roubar uma criatura de linhagem sagrada do Filho do Céu. Ansem afagou o arco e riu. Sem nenhum campo de tiro próximo, Ansem só conseguiu puxar a corda algumas vezes. Era muito pesado. Até mesmo com sua força, ele só conseguiu puxar uma dúzia de vezes antes de que seus braços começassem a doer. Nada mal. Ansem ficou agradavelmente surpreso. Ele não havia testado sua força recentemente, mas seu índice deve ser mais de 8,0 agora, ou então não conseguiria ter usado o arco tão bem. Ansem foi a uma loja de armas nas proximidades e comprou 20 flechas de trovão e flechas da queda do céu. A aljava, que podia conter 50 flechas, ainda parecia estar um pouco vazia, mesmo com as flechas nela. Embora essas flechas tivessem nomes impressionantes, eram realmente baratas. Cada flecha do trovão só custava $1.000 e somente a ponta de flecha era feita de liga. Era muito rígida e facilmente penetraria nos ossos ou conchas. Flechas da queda do céu eram ainda mais baratas, custando $100 cada. Elas pareciam as flechas sabre, mas não funcionavam bem. Ansem apenas as comprou para praticar, pois as flechas do trovão eram muito mais fáceis de quebrar e as 6 flechas sabre eram muito caras para serem usadas para a prática. Ansem experimentou seu novo arco, Dia do Julgamento, por um tempo e se apaixonou por ele. Quando chegou a hora de conhecer seus novos clientes, Ansem pegou seu arco e flechas e entrou no santuário de Deus. Quando chegou, onde deveriam se encontrar, viu dúzias de pessoas em torno de vários jovens com armadura biológica e percebeu que não era o único candidato. Perambular para ganhar $10.000 fáceis por dia parecia ser um ótimo negócio para muitos. Afinal de contas, uma criatura primitiva só valia centenas, e também levava energia para caçar e se mover ao redor da criatura morta. Ansem franziu a testa para a multidão e estava pronto para se afastar. Só queria encontrar um trabalho fácil de ganhar algum dinheiro. Com essa competição, preferia encontrar outro emprego. Quando estava prestes a sair, Anal e algumas pessoas também se juntaram. Parecia que também tinham vindo pelos jovens. Bem, o próprio esquisito do cu aqui, parecendo forte com o arco e as flechas. Você também veio para proteger os mestres? Um jovem ao lado de Aal o ridicularizou com um tom de exagero. Sua observação chamou a atenção da multidão, visto que Esquisito do Cu era bem conhecido no abrigo blindado de aço. As pessoas começaram a falar subitamente de Ansem. Esquisito do Cu, quem você acha que é? Esquisito do Cu, consegue mesmo derrotar as criaturas primitivas? É mais provável que os jovens mestres precisem proteger ele. Capítulo 35. Quem deveria ir? Esquisito do Cu era tão infame que uma torrente de abusos desprezíveis foi jogada nele. Os jovens, que estavam contratando, chegaram a eles e um deles com traços ásperos e angulares olhou curiosamente para Ansem e disse: Você é o lendário Esquisito do Cu? Sim. Ansem respondeu casualmente. Não achou que fosse uma coisa ruim, pois em todo o abrigo blindado de aço, ele era o único que já esfaqueou Qin Shua na bunda. Era uma experiência de realização em certo sentido. O jovem ficou obviamente curioso sobre Ansem. Ele disse repentinamente: Você também está aqui pelo trabalho? Ansem concordou: Se não gosta da ideia, posso ir embora agora. Não, se não tiver dúvidas, podemos assinar o contrato aqui. O jovem disse rapidamente. Um rugido surgiu da multidão ao ouvir a decisão do jovem. Até mesmo os amigos do jovem pareciam surpresos. Eles puxaram o jovem para o lado e disseram: Yuan, esse é o Esquisito do Cu. O que você quer com ele? Isso mesmo, Yuan. Se estivermos em perigo, ele provavelmente vai correr ainda mais rápido do que nós.
É apenas um desperdício de dinheiro. Eu já contratei, e vocês podem escolher o resto. O jovem chamado de Yuan insistiu e assinou o contrato com Ansem. Os outros não disseram muito depois disso e selecionaram vários outros candidatos que pareciam experientes. An mostrou-lhe sua arma de alma de besta mutante e foi escolhido. Os dois que vieram com An mostraram habilidades e conseguiram o trabalho também. Esquisito do cu, você teve sorte também, graças à curiosidade e gentileza do seu jovem mestre. Liu Feng, um dos dois, disse ao passar por Ansem. Minha sorte sempre foi boa. Ansem disse fracamente. Os clientes escolheram 10 homens experientes para protegê-los na caça de criaturas primitivas. Com esse time, podiam até mesmo caçar criaturas primitivas em rebanhos. Aqueles que tinham sido contratados ficaram de bom humor e tentaram lisonjear os clientes o tempo todo. Eles compreendiam claramente os antecedentes desses jovens que os pagaram. Os clientes realmente tinham habilidades de luta muito boas, e devem ter se formado em escolas de elite. Embora tivessem acabado de entrar no Santuário de Deus, a aptidão física e habilidades eram muito melhores do que as de Ansem quando chegou. Só faltava a experiência de caça. Quando os clientes estavam caçando criaturas primitivas, Ansem ficou apenas praticando tiro com arco ao lado. Inicialmente, ele escolheu praticar tiro com arco, pois era menos exigente do que outras armas. Era improvável que pudesse aprender técnicas avançadas de luta de espadas ou adagas no sistema de educação pública, enquanto tudo o que precisava para o tiro com arco era precisão. Ansem ainda estava conhecendo o desempenho e as características do dia do julgamento, então selecionou algumas das árvores nas proximidades como seus trajetos para praticar. Esquisito do cu, você está apenas ocupando espaço. Por que está atirando em vão ignorando nossos clientes? Liu Feng ficou confuso com o comportamento de Ansem e olhou os tiros com desprezo. Você não consegue nem atirar em algo dentro de 60 pés. Ansem não olhou para Liu Feng ou respondeu. Ficou apenas experimentando a flecha e não se concentrou em um alvo, e foi por isso que seus tiros pareciam confusos. Apenas o deixe. Foi apenas um ato de caridade. Nossos clientes não esperavam que ele ajudasse. Os outros contratados riram. Isso é verdade. Apenas seja grato, esquisito do cu. Liu Feng cuspiu e se juntou ao resto. Não diga que me conhece. An encontrou a chance de sussurrar para Ansem e voltou para rir com seus amigos. Os clientes estavam fazendo progressos incríveis. No início, eles precisavam de um pouco de ajuda, logo se tornaram melhores e podiam caçar algumas criaturas primitivas viciosas no 1 a 1. De fato, as escolas de elite tinham excelentes resultados de ensino. Aqueles que participaram da educação obrigatória e integrada não se atreviam a caçar criaturas primitivas sozinhos e sem experiência prévia. Foi tão bom que todos até perderam a vigilância. Quando os clientes estavam caçando 3 criaturas primitivas manchadas, uma das bestas se fingiu de morta e atacou um jovem cliente que se aproximou. An e os outros não esperaram por isso, e a besta manchada estava muito perto do cliente para que o resgatassem. Em um instante, as garras da besta manchada estavam no delicado pescoço do jovem. O jovem ficou aterrorizado, lamentando que não estivesse usando seu capacete de liga. Mas era tarde demais para isso. Todos assistindo gritaram de horror. Voxos! Uma flecha voou pelo rosto do cliente e atingiu a besta manchada no olho esquerdo. A besta gemeu e caiu no chão. An e o resto atacaram a besta manchada e cortaram o cadáver em pedaços. Esquisito do cu, por que disparou a flecha? Quase machucou Qin. Liu Feng virou-se e repreendeu Ansem. Outras pessoas o seguiram, criticando Ansem, ficaram secretamente envergonhados, mas em vez de autorreflexão, escolheram culpar Ansem. Na opinião deles, Ansem apenas acertou a besta por pura sorte, pois esquisito do cu jamais podia ser tão bom em alguma coisa. Deu fora! Yuan gritou subitamente com um rosto sombrio.
Você ouviu isso, esquisito do cu? Yuan pediu para você ir. Liu Feng gritou. Estou pedindo para você ir. Yuan olhou para Liu Feng friamente. Paguei para nos proteger, e o que fez quando Qin ficou em perigo? Nada. E até mesmo tentou culpar a única pessoa que fez o trabalho. Todos se mandem e não quero ver mais nenhum de vocês novamente. Capítulo 36. Mestre no tiro com arco. Yuan, você pode nos largar, mas de acordo com nosso contrato, isso é uma violação. Terá que nos pagar o resto do dinheiro. Liu Feng ridicularizou. Apenas vá. Yuan jogou alguns maços de dinheiro para eles e não os olhou de novo. Liu Feng e o resto pegaram o dinheiro. Embora tivessem com raiva, não se atreveram a prejudicar os clientes, pois sabiam que eram jovens clientes. Olharam para Ansem e disseram: Jovens mestres, estamos longe do abrigo, então tomem cuidado, já que confiam em alguém que não é confiável. Ele é 100 vezes mais confiável do que vocês. Yuan respondeu. Os contratados não se atreveram a expressar a raiva diante de Yuan, então simplesmente saíram. Esquisito, sua flecha foi tão poderosa que Qin elogiou depois que o resto saiu. Não queria chamar Ansem de esquisito do cu, mas descuidadamente descobriu que não sabia o nome dele. Seu índice deve ter atingido 7,0 para poder usar dia do julgamento. Claro que foi poderoso. Yuan disse. 7,0. Mas eles disseram que King e os outros clientes olharam para Ansem e o arco, não convencidos. Afinal, a história do esquisito do cu era tão conhecida que até eles sabiam. Quero dizer, pelo menos 7,0. Ele disparou tantas flechas na prática, se sua força não tivesse alcançado 8,0, certamente não seria tão fácil para ele. Yuan disse ao olhar para Ansem. 8,0. Ficaram mais surpresos e continuaram a olhar para Ansem, como se nunca o tivessem visto antes. Qualquer um com um índice 8,0 estaria bastante avançado no santuário de Deus, então não conseguiram acreditar que o esquisito do cu seria tão forte. Posso testar seu arco? Um cliente ainda não acreditou nas palavras de Yuan. Ansem sorriu e entregou o dia do julgamento para ele. O jovem cliente tentou segurar com as duas mãos e tentou puxar a corda, mas a corda nem se moveu. Tentou mais algumas vezes e falhou em puxar a corda. Embora tenham se graduado nas escolas de elite e praticassem artes de higiene desde criança, seus corpos não foram modificados pelos pontos de higiene, então a força deles só podia atingir 3,5 na melhor das hipóteses, o que estava muito abaixo do requisito do dia do julgamento. Você é muito fraco. Minha vez. Outro cliente não conseguiu continuar assistindo e pegou o arco. Ele também falhou depois de algumas tentativas. Todo mundo tentou um pouco, exceto por Yuan, e ninguém conseguiu puxar a corda. Só então se sentiram impressionados com Ansem. O tiro com arco era praticado por poucas pessoas e exigia muito esforço. Então a maioria das pessoas não sabia muito sobre arcos e flechas, e muito menos sobre o dia do julgamento. Por exemplo, An e os amigos deles não tinham ideia de que o arco de Ansem valesse milhões, ou eles não o ridicularizariam assim. Os clientes pararam de subestimar Ansem, até porque ele também salvou a vida de Qin. Eles perguntaram o nome e o chamaram de Sen a partir daí. Afinal, o santuário de Deus era um mundo, onde apenas os fortes eram respeitados, e o tiro com arco e a força de Ansem eram realmente impressionantes. Sen, você nos mostrarias as verdadeiras habilidades do tiro com arco? Qin propôs. Todos os outros clientes olharam para Ansem com grande antecipação. Minhas habilidades de tiro com arco são apenas normais. Ansem riu. Não seja modesto. Quando alguém é muito modesto, é na verdade orgulhoso. Qin disse. Ok, vou tentar atirar então. Ansem também ansiou para exercer suas habilidades. Desde que recebeu o dia do julgamento, ainda não testou seus limites. Os clientes ficaram felizes. Ansem olhou em volta e caminhou até uma encosta.
Ele mirou em algo e pegou lentamente a flecha sabre. Quando puxou a corda, veias azuis inchadas surgiram em seu braço. A flecha saiu da corda em um piscar de olhos e desapareceu na floresta. Errou. King e os outros não ouviram nenhuma vítima sendo atingida e pensaram que ele errou. Está muito longe. As madeiras devem estar a pelo menos 365 metros daqui. É compreensível errar. King disse. Venham, vamos lá descobrir. Ansem disse e desceu a colina até o bosque. Os clientes seguiram com suspeita. A 100 metros na floresta, viram uma besta manchada pregada em uma árvore com uma flecha na cabeça. Não é de admirar que não ouvimos nada. A flecha destruiu diretamente os nervos da besta manchada e nem teve tempo de gritar. Todos ficaram muito impressionados. Estava a pelo menos 365 metros de onde Ansem atirou, e a besta foi morta com apenas um único tiro. O tiro com arco de Ansem deve estar entre os melhores do primeiro santuário de Deus. Depois disso, todos os clientes veneraram Ansem e fizeram tudo o que disse. Ansem os protegeu por meio mês e recebeu 150,000 em dinheiro. Os clientes queriam assinar um contrato a longo prazo com Ansem, mas ele rejeitou. Era apenas uma pequena quantia de dinheiro no momento. A longo prazo, ele ainda precisava se concentrar em sua própria evolução. Ansem voltou ao abrigo blindado de aço sozinho e foi parado no portão por aqueles que foram mandados embora por Yuan. Esses homens foram liderados por Liu Feng, e Yao também estava entre eles. Esquisito do cu, você realmente me irritou. Como pôde fazer isso comigo? Perguntou Liu Feng, estalando os dedos enquanto se aproximava de Ansem. Capítulo 37. De quem é a espada da folha larga? Uma multidão de espectadores começou a se reunir. Eles estavam acostumados a ver Ansem ser intimidado. Como você quer que eu te compense? Disse Ansem calmamente ao ver Liu Feng se aproximar dele. Deixe-me chutar a sua bunda. Liu Feng disse ao socar em direção do rosto de Ansem. O golpe de Liu Feng foi feroz e rápido. Se Ansem fosse atingido, seu nariz seria esmagado. Quando todos estavam pensando que ele sofreria, Ansem inclinou seu corpo e se esquivou do soco. Enquanto isso, ele deu uma rasteira em Liu Feng e o fez cair de cara. Liu Feng caiu tão forte que seu nariz começou a sangrar e seus olhos lacrimejar. Queimando de raiva, ele pegou sua espada de folha larga de liga alfa da bainha e cortou em direção ao Ansem. Seu resto de aborto! Como ousa resistir? Vou te matar! An'ao teve sentimentos mistos ao ver isso. Embora desprezasse Ansem, ele ainda era seu primo, e An'ao se sentiu terrível ao vê-lo ser intimidado e talvez até mesmo morto. Mas se ajudasse Ansem e as pessoas descobrissem que era primo do esquisito do cu, como ele poderia ficar no abrigo blindado de aço? Ao ter hesitado por um tempo, An'ao virou o rosto para o lado, evitando deliberadamente olhar para Ansem. An'ao pensou que ouviria os gritos de Ansem, mas os gritos que ouviu não eram de Ansem, mas sim de Liu Feng. An'ao se virou rapidamente para ver o que aconteceu e não conseguiu acreditar nos próprios olhos. A espada de folha larga de liga alfa de Liu Feng estava agora na mão de Ansem e o Liu Feng estava preso no chão com os braços torcidos atrás de si gritando, enquanto estava com muito medo de se contorcer. An'ao não viu como aconteceu, mas os outros viram claramente. Eles ficaram tão surpresos que ficaram de pé com a boca aberta. Quando Liu Feng cortou com sua espada na direção de Ansem, todos acharam que o esquisito do cu seria condenado. Mas assim que Liu Feng empunhou a espada de folha larga de liga alfa, Ansem agarrou a mão dele e torceu, colocando Liu Feng de joelhos. Em seguida, Ansem deu uma joelhada e o derrubou no chão. Ninguém pôde acreditar que o esquisito do cu teria movimentos tão finos, então todos ficaram estarrecidos. Não houve sons exceto pelos gritos de Liu Feng. O que vocês estão fazendo? Matem esse desgraçado Ai! Liu Feng gritou para o seu bando, enquanto gritava. Estalo! Seu braço foi quebrado por Ansem antes que pudesse terminar a frase. Coberto de suor frio,
Liu Feng ficou pálido de morte. Os amigos de Liu Feng viram isso e correram até Ansem, erguendo suas armas. Ansem ainda estava segurando a espada de folha larga de liga alfa de Liu Feng em sua mão, e a usou para bloquear a primeira arma de liga que cortaram em sua direção. Para sua surpresa, a arma foi cortada instantaneamente ao meio pela espada de folha larga de Liu Feng. Esse idiota tinha uma espada de folha larga de liga alfa tão boa. Vale pelo menos 1 ou 2 milhões. Ansem pensou e decidiu não devolver. Em pouco tempo, todas as outras armas foram cortadas por Ansem e seus proprietários ficaram assustados. Ninguém ousou atacar Ansem mais. An ficou atordoado, quase pensando que estava em um sonho. Liu Feng tinha um índice 6,7 de força e uma arma boa, então recebeu muita atenção no abrigo blindado de aço. Embora An tivesse uma arma de alma de besta mutante, sabia que não era um oponente para Liu Feng. De repente, Liu Feng ficou largado no chão sem sua arma, enquanto Ansem se tornou o vencedor. A mudança foi tão drástica que An não conseguiu processá-la. Ele não foi segregado tanto por Qin Shuan como pelo Filho do Céu desde que entrou no abrigo. Não conseguia caçar nem mesmo uma criatura primitiva. Ele não olhou para ele em branco, com uma variedade de emoções complexas surgindo em sua mente. Ansem não continuou a luta com o resto, mas voltou para levar a bainha de Liu Feng, então pendurou a bainha em seu próprio cinto e colocou sua nova espada de folha larga na sua nova bainha. Da próxima vez que quiser uma compensação, apenas venha até mim. Ansem disse, enquanto caminhava em direção ao portão do abrigo blindado de aço. Os espectadores olharam para ele como se fosse a primeira vez que o vissem. Pare! Alguém se aproximou montando uma montaria de alma de besta, quando Ansem estava prestes a entrar no portão. Foi Lu Tianyan, o capanga do Filho do Céu. Lu, esquisito Duco quebrou meu braço e roubou minha espada de folha larga. Você tem de me vingar. Liu Feng gritou com deleite ao ver Lu Tianyan. Babaca. Lu Tianyan olhou primeiramente para Liu Feng e depois para Ansem. Eu queria saber quem foi tão ousado para machucar meu cara. Então foi você, resto de aborto. Lu Tianyan pegou seu chicote de liga e chicoteou Ansem. Ansem parou e empunhou sua espada de folha larga da bainha. Quando as duas armas colidiram, tanto Ansem quanto Lu Tianyan estremeceram. Lu Tianyan gritou subitamente, como você é tão forte? O índice de força de Lu Tianyan atingiu 9,6. Embora não fosse um ataque com todas as suas forças, Ansem deve ter pelo menos um índice 8,0 para bloquear seu chicote, o que ele não conseguia acreditar. Capítulo 38, Meu cara. Essa pessoa deve morrer. Lu Tianyan teve um desejo súbito de matar Ansem e estava prestes a levantar o chicote novamente. Quando olhou para Ansem, no entanto, parou e todo seu corpo ficou rígido. Ansem guardou a espada de folha larga e manteve o dia do julgamento em suas mãos. Ao puxar a corda ao máximo, apontou a ponta da flecha para Lu Tianyan. Embora Lu Tianyan não reconhecesse dia do julgamento, graças à sua rica experiência de combate, podia sentir o perigo de Ansem e seu arco completamente imóvel. Os dois ficaram em um impasse. Lu Tianyan não se atreveu a se mover e Ansem não tinha a confiança de matar Lu Tianyan com apenas um tiro. Até o tempo parecia estar congelado. Os espectadores ficaram completamente chocados. Quando Ansem derrotou Liu Feng e os amigos dele, eles simplesmente não conseguiram acreditar, e agora ele estava num empate com Lu Tianyan. Lu Tianyan era um dos capangas do Filho do Céu, seu índice de força estava perto de 10,0 e mesmo ele não se atreveu a se mover com a flecha de Ansem apontada para ele. Qualquer um com um índice de força maior do que 9,0 estaria entre os 100 melhores do abrigo blindado de aço, onde havia mais de 100.000 pessoas. Uma pessoa como essa tendo medo de Ansem era um fato chocante para todos. Ninguém sabia como Ansem conseguiu ganhar tanta força, quando foi isolado tanto por Qin Shuan como Filho do Céu. Ansem, abaixe seu arco. Qin Shuan disse ao liderar sua gangue, que estava montando montarias de alma de besta.
Ansem guardou a flecha e o arco. Sua força ainda era mais fraca do que a de Lu Tianyan e Ansem não tinha confiança se podia atirar em seu oponente, quando Lu ainda estava em guarda. Apenas manter a sua postura já consumiu sua energia muito rapidamente, e o impasse não era bom para Ansem. Senhorita Qin, vou matar esse desgraçado por você. Disse Lu Tianyan ao chicotear Ansem, que já se desarmou. Ansem parecia estar preparado para isso e estava prestes a bloquear o chicote com o dia do julgamento. Antes de agir, uma espada de bronze de alma de besta foi lançada para cima e atingiu o chicote. A força do lançamento foi tão feroz que o chicote caiu da mão de Lu Tianyan. Vou disciplinar meu cara e você vai cuidar dos seus próprios negócios. Qin Shu olhou friamente para Lu Tianyan e desativou a invocação da sua espada antes de entrar no abrigo. Siga-me. Qin Shu voltou e ordenou a Ansem. Ansem a alcançou rapidamente e seguiu sua gangue pelo abrigo. Todo o abrigo blindado de aço entrou subitamente em um alvoroço. O esquisito duco espancou Liu Feng e seus amigos, ficou em um impasse com Lu Tianyan e, o mais importante, foi declarado por Qin Shu como meu cara. Todas as notícias deixaram todos loucos. Ninguém entendeu o que aconteceu, era tudo adivinhação. Eles desenvolveram um caso de amor da facada. Tenho que aprender com o esquisito duco e esfaquear uma mulher bonita e capaz na bunda. Talvez eu possa me tornar rico e poderoso. Qin Shu parece tão séria, mas ela é realmente uma namoradeira. Os rumores se espalharam por todo o abrigo blindado de aço e Ansem foi colocado novamente sob os holofotes. No entanto, a força de Ansem não foi realmente o foco. As pessoas se interessaram mais por saber se ele era um macho da Qin Shu. Até mesmo a gangue de Qin Shu estava olhando estranhamente para Ansem. Você sabe a que aria? Qin Shu perguntou depois que chamou Ansem para um salão. Costumava praticar. Ansem deu de ombros. Para usar dia do julgamento, então deve ter trabalhado muito nisso. Qin Shu disse sem demonstrar emoções. Pode se juntar a Ana Mosca e me seguir no futuro. Não. Ansem recusou. Qin Shu mordeu os lábios e disse apressadamente, você acabou de ofender Lu Tianyan. Sem minha proteção, acha que ele te deixaria viver? Obrigado pela sua gentileza, mas vou lidar com isso sozinho. Ansem disse com indiferença. Você deveria saber quem sou. Meus homens estão mais ou menos relacionados com os militares e Na Mosca pertence a mim. Siga-me e ganhará grandes vantagens ao se candidatar às escolas militares. Qin Shu reprimiu sua raiva e disse para Ansem. Nunca quis entrar em uma escola militar. Ansem sabia que podia se candidatar a uma escola militar para educação adicional depois que terminasse a educação obrigatória e integrada. No entanto, todas as escolas militares tinham requisitos elevados de aptidão. Se o índice de aptidão fosse inferior a 10 antes da primeira evolução, não tinha chance nas escolas militares. Para Ansem, alcançar 10 no índice de aptidão não era difícil, mas ele não estava interessado em ir para a escola. Preferia colocar mais esforços na caça. Exasperada, Qin Shu disse, sem a educação da escola militar e um título aristocrático, você só poderá ser um soldado comum quando tiver idade para servir. Somente por meio da escola militar, que você pode se tornar algo no exército. Pelo menos até então, você não teria sido sacrificado. Capítulo 39, São Paulo. Vamos falar sobre isso outra hora. Tenho que ir agora e muito obrigado por toda a sua ajuda. Vou pagar o jantar algum dia. Disse Ansem, preparado para voltar. Ele sabia que o que Qin Shu disse fazia sentido, mas tinha seu próprio plano. Ele queria obter um título aristocrático antes de completar os 20 e servir, porque os aristocratas tinham certos privilégios no exército e não seriam enviados para a frente. Pare! Eu deixei você sair. Qin Shu encarou Ansem ferozmente. Gerente da estação, por favor, isso não é comigo. Ansem disse amargamente. Tudo bem se você não quiser se juntar. Qin Shu sorriu subitamente para Ansem e disse, se você não se juntar,
cada vez que entrar na estação de teletransporte, vou lutar com você. Ao olhar para o sorriso maligno dela, o coração de Ansem se afundou. Ele sabia que Qin Shuan não tinha dado o seu melhor ao lutar contra ele no passado, porque ele não era rival para ela no momento. Mas a julgar pela expressão dela, ele sabia se recusasse, realmente teria dificuldades no futuro. Só vou me juntar ao na mosca então, disse Ansem, deprimido. Qin Shuan criticou Ansem. Você tem alguma ideia de quantas pessoas no abrigo blindado de aço querem se juntar à minha gangue? E você acabou de agir como se eu tivesse te pedido para tomar veneno. Liberdade não tem preço e perder a minha liberdade é exatamente como tomar veneno. Ansem suspirou. Então você poderia ter uma morte lenta. Mesmo se você morrer e se tornar um fantasma, você ainda seria meu fantasma. Qin Shuan fez careta e disse. Ansem sabia que Qin Shuan já tinha se decidido, então ele aceitou a oferta involuntariamente. Ao se sentir abatido, ele saiu do salão. Qin Shuan observou ele e ficou muito satisfeita com seu olhar complexo por algum motivo estranho. Ela não pôde deixar de sorrir. Gerente da estação, por que você tem que recrutar tal pessoa para nossa gangue blindada de aço? Ele não é digno de ser membro do Na Mosca. Uma mulher da mesma idade de Qin Shuan saiu de uma porta ao lado e perguntou depois de Ansem ter saído. Man Li, confie em mim. Embora esse cara possa ser um desgraçado às vezes, ele tem um grande potencial em alguns aspectos. Qin Shuan disse a Yang Man Li seriamente. Qin Shuan testemunhou o que um aluno rápido e diligente como Ansem era. Derrotado repetidamente por ela, ele não piorou, mas sim ficou cada vez mais forte. Agora mesmo ela tinha que levá-lo a sério. Tal progresso e mentalidade eram realmente surpreendentes. As opiniões de Qin Shuan sobre Ansem tinham melhorado muito, ou então ela não o teria defendido na frente de todos. Ansem voltou para seu quarto e se teletransportou para casa, antes que Qin Shuan tivesse a chance de sair do Santuário de Deus. Ele não teve o menor interesse em ir a uma escola militar. Antes, teria sido uma ótima opção para ele, pois podia aprender artes de higiene lá. Agora, com pele de jade, ele não precisava perder seu tempo com uma escola militar. Seria muito mais sábio para ele passasse seu tempo caçando e aumentando seus pontos de higiene. Quanto ao Na Mosca, Ansem teve ainda menos interesse em se juntar. Embora, como um membro, ele pudesse obter ajuda da rede de informações de Qin Shuan para aumentar suas chances de encontrar criaturas mutantes e de linhagem sagrada, também teria que compartilhar a carne caçada com o resto da equipe. Ansem decidiu ir caçar sozinho depois de alguma preparação. Se Qin Shuan não o visse por um tempo, ela provavelmente esqueceria tudo. Ansem queria comprar uma adaga de Liga Alpha com os 150 mil que ganhou, mas agora que tinha a espada de folha larga que roubou de Liu Feng, não precisava mais fazer isso. A espada de folha larga era feita de uma liga especial com metal Z, o que a deixava muito rígida. Seu gume podia facilmente cortar criaturas primitivas. Então, as armas feitas desse tipo de liga sempre eram caras. Foda! Ansem tocou o gume e seu dedo foi cortado imediatamente. Ao olhar para o gume brilhante, Ansem amou a arma tanto que não conseguiu guardá-la. Vale o preço. Ele pensou para si mesmo. A família An tinha um negócio de liga antes, e embora fosse uma pequena fábrica, eles tinham fórmulas únicas. Seus produtos podem não ser tão bons como essa espada de folha larga, mas também podiam cortar algumas criaturas primitivas. Então o negócio era muito rentável. Se não fosse por aqueles terríveis membros da família, sua empresa certamente poderia ficar entre as 3 primeiras do planeta Roca. Mas agora a empresa foi comprada pelo Grupo Estrelado. Ansem era muito jovem naquela época, e até o momento ainda não entendeu o porquê do Grupo Estrelado ter adquirido sua empresa. Ele sabia que a morte do seu pai devia ter algo a ver com o Grupo Estrelado, mas não tinha habilidades para descobrir a verdade, então teve que se manter de perfil baixo. Filho, hoje tenho algo importante no trabalho. Você pode levar Ian à escola? Lu Sulo bateu na porta e perguntou para Ansem.
As aulas já começaram. Não sabia disso. Não se preocupe, mãe, vou levá-la. Ansem disse rapidamente. Já voltou faz alguns dias e você estava no santuário de Deus, então não quis te incomodar. Lu Sulan disse. Qual é a escola? Ansem perguntou. É o São Paulo e usei o dinheiro que deixou para pagar as mensalidades. Lu Sulan sentiu-se um pouco desconfortável, pois gastou quase todo o dinheiro na escola de Ian. Ótimo! São Paulo é a melhor do planeta Roca, tirando as escolas de luxo. Ansem ficou muito feliz. Ele não tinha um título aristocrático no momento e não podia enviar Ian para uma escola de luxo, mas uma boa escola particular ainda é muito melhor do que o ensino obrigatório e integrado. Depois de conversar com sua mãe, Ansem levou Ian em um trem de levitação magnética para a escola. A entrada do São Paulo estava quase bloqueada por aeronaves privadas, e algumas delas eram de luxo. Quase todas as pessoas ricas sem um título aristocrático enviariam seus filhos a São Paulo. E quase todos os estudantes eram de famílias influentes. Ao andar com sua irmã para a escola, Ansem viu um homem gordo de meia-idade descendo de uma aeronave com uma mil ao seu lado, e um menino de 8 anos nos braços dele. Ele parou, pois o gordo de meia-idade era seu tio, Anley. Capítulo 40 – Centro de Teste Físico. O que você está fazendo aqui? Anley ficou surpreso ao ver Ansem aqui. Levando Ian à escola. Ansem respondeu. Ian está estudando no São Paulo. Anley olhou para Ansem e Ian, não convencido. Já faz alguns dias. Disse Ansem, pronto para levar Ian ao portão da escola. Anley pensou por um momento e correu na frente de Ansem. Ele agarrou o pulso de Ansem e ficou puto, eu sabia. Meu irmão mais velho administrou a empresa por tantos anos, ele deve ter desviado muito dinheiro. Você estava apenas mentindo para mim de não poder conseguir 2 milhões, enquanto agora está gastando milhões para enviar Ian ao São Paulo. Estou te dizendo que esse dinheiro pertence a toda a família, assim como a casa. Devemos dividi-lo, ou eu. Ou o quê? O que você vai fazer sobre isso? Ansem olhou friamente para Anley. Ele ficou completamente decepcionado com seus parentes e não lhes daria mais nenhum centavo. Garoto, olhe. Sou seu tio. Anley estremeceu com Ansem observando, mas não planejou deixá-lo sair. Tio. Ansem sorriu com desdém. Bem, vá para casa e analise os documentos legais e veja se tenho direito a qualquer coisa que nós possuímos. De agora em diante, não pense que possa tirar um centavo de nós novamente. O motivo pela qual Ansem lhes deu 2 milhões tão rapidamente era para traçar uma linha entre seus parentes e sua real família. Ao obter os 2 milhões, seus parentes assinaram um documento preparado pelo Sr. Zhang, que impossibilitava que eles tirassem algo da família de Ansem futuramente. Isso é uma fraude. Irei encontrar sua mãe imediatamente. Como se atreve a esconder dinheiro de nós? Anley exclamou com raiva. Tio, nem pense nisso. Tenho o direito de matar um invasor. Ansem olhou para Anley com tristeza. Pirralho, como se atreve? Anley socou Ansem furiosamente. Com uma expressão em branco, Ansem agarrou o braço de Anley e o lançou sobre o seu próprio ombro. Anley gritou de dor. Tio, se quiser morrer, seja bem-vindo à nossa casa. Ansem encarou Anley friamente. Anley abriu os olhos, como se não conhecesse Ansem. O olhar no rosto dele o aterrorizou. Anley era um evoluído, embora tivesse apenas maximizado todos os pontos de gene primitivo. Ele realmente não era nada no segundo santuário de Deus, mas ainda era um evoluído. Era normal que Ansem, que não tinha evoluído ainda, podia dar-lhe um shoulder throw tão facilmente. Seu sobrinho de repente parecia uma pessoa diferente. Ansem sorriu subitamente e levantou Anley. Tenho certeza de que minha tia não sabe sobre essa mulher e a criança. Acho que devo falar com ela. Ansem sussurrou, enquanto Anley ficou ainda mais chocado com a repentina mudança.
Você acha que minha esposa vai acreditar em você? Anley disse furiosamente. Não importa, desde que acredite nisto. Ansem mostrou para Anley o cone em seu pulso. Ele ligou a câmera do vídeo no momento em que viu Anley. Você chocado, Anley chegou a pegar o cone. Ansem apenas se moveu levemente para fazer Anley cair de novo. Tio, podemos negociar e posso te vender isso. Ansem sorriu e estava prestes a levantá-lo de novo. Anley sorriu de forma irônica e alcançou subitamente para torcer a mão de Ansem, pronto para quebrá-lo e pegar o cone. Ansem virou a mão e segurou a de Anley, fazendo-se ajoelhar no chão e gemer como um porco. Tio, parece que você não tem intenção de negociar. Vou ter que mostrar isso para minha tia então. Ansem soltou a mão de Anley e se virou para sair. Espere. Anley interrompeu Ansem rapidamente e cerrou os dentes. 10.000. Vou te dar 10.000 e você deleta. Ansem se virou. 200.000, ou irei até minha tia. Ok, ok. Disse Anley, mancando em direção ao Ansem. Obrigado. Em dinheiro ou transferência bancária? Ansem perguntou com um leve sorriso. Anley transferiu involuntariamente 200.000 para Ansem. Bem, agora você pode excluir. Claro que vou excluir, mas só quando eu ficar de bom humor. Disse Ansem e se afastou. Pirralho, você mentiu para mim. Anley ficou furioso e levantou o punho. No entanto, congelou ao ver Ansem, já que os movimentos do seu sobrinho realmente lhe deixaram uma impressão forte. Tio, já recebi o dinheiro, então certamente vou excluir, mas não disse quando farei isso. Então, é melhor que me mantenha de bom humor. Ansem deu palmadinhas no ombro de Anley e parou de sorrir. Ele sussurrou, além disso, não me deixe te ver novamente na minha casa, caso contrário, vou te matar. Anley estremeceu, e por algum motivo, ele sabia o que Ansem quis dizer com isso. Merda! O pirralho virou um demônio. Anley xingou, enquanto Ansem se afastava. Com vergonha de ter ficado aterrorizado por um menino, mas no fundo ainda ficou nervoso e mudou de ideia sobre ir à casa de Ansem. Depois de levar Ian para a escola, Ansem ficou de bom humor. No caminho de volta, ele viu um centro de testes físicos e entrou, querendo saber seu atual nível de aptidão física.